Em 2013, surgiram as primeiras manifestações de rua, de protesto contra, vamos dizer, uma série de estados de coisas. Não eram, vamos dizer, não havia pauta definida, muito clara nessas manifestações de rua. Apenas se notava uma inquietação e um ar diferente, uma certa mobilização de raiva nas ruas, sem pauta, sem agenda, sem liderança com que se pudesse conversar. Começou, na verdade, com o movimento do Passe Livre em São Paulo, que foi duramente reprimido pelo governo Alckmin, que levou, inclusive, a ter pessoas feridas, e aquilo parece que criou uma dinâmica própria, mas permitiu também que se juntassem aos protestos pessoas com as mais variadas intenções, nem todas democráticas e republicanas. Naquela época se perguntava muito contra quem eram essas manifestações, afinal. Quando essas manifestações terminaram, por volta de agosto, via-se claramente quem é que era a grande perdedora dessas manifestações. Essas manifestações que começaram contra o governo paulista, na verdade, acabaram atingindo em cheio os índices de popularidade da Presidenta da República. A Presidenta da República, que antes das manifestações demonstrava invejável índice de popularidade de 70% ou mais, acabou com 30 e pouco. Nós sabemos, por experiências comparadas, que a dinâmica de redes sociais, ela permite uma mobilização rápida, muito rápida, e muitas vezes também desconstituídas de agendas certas. São aquilo que os alemães hoje chamam, uma das palavras do ano passado na Alemanha, chamam de shitstorm, não é isso? Tempestade de merda, que se constitui com muita facilidade dentro das redes sociais. Alguém coloca um tema lá e rapidamente há reações extremamente agressivas, raivosas. E elas permitem uma grande facilidade de manipulação psicológica. Existem pessoas especialistas hoje em montar shitstorms. E shitstorms derrubam governos. Governo das Filipinas e governo da Tailândia, ainda na década passada, foram derrubados por shitstorms. Se agrega a shitstorms também outras táticas em rede social, como smart mobs, por exemplo. Pessoas que combinam em rede social, o WhatsApp se presta muito para isso, a mobilização num determinado lugar. E de repente aparece uma multidão naquele lugar, convocado eletronicamente. As forças democráticas progressistas nesse país, me parece que não tinham em 2013 reconhecido ainda essa capacidade, esse potencial de redes sociais. E eu não tenho dúvida nenhuma, como a dinâmica do shitstorm foi muito parecido em outros contextos de derrubada de governos, que há inteligência por trás disso. Eu não quero acusar ninguém, não quero aqui fazer nenhum tipo de teoria conspiratória, mas que esse tipo de dinâmica, ela pode ser induzida por inteligência, ela pode. É possível. Até porque as redes sociais são essencialmente superficiais. Elas trabalham com meias e falsas verdades. E as pessoas viralizam essas falsas verdades com uma rapidez enorme, como se fossem fatos absolutamente reais. Nós estamos numa geração, infelizmente,
em que a informação ela não é transmitida massivamente por livros, por escritos, que demandam o exercício dos dois hemisférios cerebrais. Nós estamos alimentando uma geração que se informa pictoricamente, que tem preguiça de ler e se contenta com imagens, curtas, breves frases transmitidas em internet. A internet, claro que pode ser um veículo enorme também de transmissão de informação, de ensino, enfim, tem um potencial enorme. Mas a internet, vamos dizer, que é usada massivamente, é uma internet de informação de quinta categoria. E as pessoas reagem a essas informações de forma histriônica. Por quê? Porque o diálogo na internet não é um diálogo democrático, horizontal, de igual para igual. O diálogo na internet é um diálogo com a máquina, é um diálogo com um monitor. Eu não estou olhando nos olhos do meu interlocutor, eu estou olhando uma tela. E nessa tela eu me sinto poderoso. Eu posso dizer tudo o que está dentro da minha fantasia e não tenho que prestar contas e satisfação a ninguém. As pessoas se tornam mais agressivas, as pessoas se tornam mais conspirativas na rede. A rede acaba muitas vezes revelando o nosso lado mais diabólico, demoníaco, por conta disso. Porque nós não temos qualquer tipo de satisfação com a nossa cultura na rede social. Nós podemos agredir o mais fraco e achar graça. Nós podemos rir com piadas racistas. Nós podemos divulgar piadinhas sexistas sem sermos censurados por ninguém. Ou se é censurado, a gente censura de volta, dando uma joelhada na canela virtual daquela pessoa. A rede, portanto, ela é um veículo que pode canalizar ódio, pode canalizar raiva com muita facilidade, principalmente para as pessoas que não têm um senso crítico consolidado, que infelizmente é o que acontece em massas. Então mobiliza massas com agendas perversas. Esse é um fenômeno que eu acho que as pessoas em 2013 não tinham muito claro, mas abriu-se a caixa de Pandora e ela afetou principalmente as agendas libertárias, as agendas democráticas, as agendas em que se cobrava uma reação histórica ao fascismo, uma reação histórica a condutas repressoras, uma agenda histórica de prestação de contas da ditadura militar. De repente, na rede, começam a sair dos armários os queimadores, os incendiários de bancas de jornal de 1984. Aqueles que, de repente, começam a apoiar bomba no Rio Centro. Os que acham Bolsonaro muito bonito. Os que acham graça quando Bolsonaro ofende Maria do Rosário como mulher. As pessoas começam a bater palmas. Isso que era absolutamente inimaginável quando o espaço político era, o espaço público era real, não era virtual. No espaço virtual, as pessoas se acostumam a ser perversas. E isso foi devidamente canalizado para a política partidária. As eleições de 2014 foram as eleições, sem dúvida nenhuma, com o discurso mais agressivo que a gente conheceu em toda a nossa história política.
E o discurso agressivo não era só aquele dos candidatos. O discurso agressivo era o bullying nas redes. Era a difusão do discurso Veja, como um discurso padrão. As pessoas achavam normal falar de gente que apoiava a candidata da Frente Popular de Dilma como petralha, que foi um termo que foi popularizado dentro da Veja, como um jogo de palavras de PT e de irmãos metralha. E esse ambiente, ele foi ainda mais contaminado pelo processo do mensalão. Um processo que teve um claro viés político, em que o Ministério Público fez um papel horroroso. Fez um papel de, ao invés de defender o devido processo legal, estimular teorias vazias de prova contra pessoas que sabiam inocentes. Me refiro aí especificamente ao então deputado José Genuíno. Porque o Procurador-Geral da República, em conversas privadas, dizia claramente que Genuíno não tinha nada. Mas não podia tirar Genuíno do processo, porque a quadrilha tinha que ter 4. E a quadrilha era João Paulo, Genuíno, Delúbio e José Dirceu. E se tirasse Genuíno, não tinha quadrilha. Então, todo o processo, toda a teoria caía por terra. Então, não podia tirar Genuíno. Portanto, era mais importante a estrutura da acusação, manter a arquitetura da acusação, do que zelar pelos direitos de uma pessoa inocente. E tivemos, naquele momento, infelizmente, um relator, que era uma pessoa sem nenhuma inteligência emocional. O senhor Joaquim Barbosa. Sem nenhuma inteligência emocional. Que deixou-se embevecer pelos gritos da rua, pelas redes sociais. E, em sessões no Supremo Tribunal Federal, tivemos que assistir a deprimentes cenas de gritaria. Parecia mais um show do Ratinho do que uma cena de um tribunal. Como desancava contra o revisor, que era o ministro Lewandowski. Ali, claramente, o discurso de ódio encontrou finalmente o espaço elegante dos tapetes institucionais. Joaquim Barbosa habilitou o discurso de ódio dentro das instituições. Isso que é a verdade. Bom, passado isso, não podemos, então, achar estranho que realmente as eleições tinham que ocorrer num ambiente extremamente agressivo. Acusam a campanha da presidenta Dilma de também ter contribuído com a agressividade. Mas no momento em que existe um rolo compressor de mídia, dando atenção a um dos candidatos, com um discurso extremamente agressivo, não tinha como a candidata ali aparecer como uma freira, né, querendo responder de forma dócil. Porque, afinal de contas, ela tinha que responder à altura. Bom, a campanha foi muito difícil. Nesse ambiente de dinamização do ódio, a presidenta Dilma conseguiu ainda assim vencer por uma margem muito pequena. Uma margem de 5%. E, passadas as eleições, quem as perdeu
imediatamente se pôs à obra para desmontar a vitória da presidenta Dilma. Aquelas reclamações contra a campanha eleitoral da presidenta Dilma, que eram feitas ao longo da campanha no Tribunal Superior Eleitoral, rapidamente foram transformadas em representações, em ações de investigação judicial eleitoral, em ações de impugnação de mandato eletivo. Os mesmos fatos que já tinham sido rejeitados pelo tribunal ingressaram nessas ações. Agora fizeram um popurrí de todas aquelas representações e transformaram isso numa ação nova. Paralelamente, houve um grande erro, devemos confessar, um grande erro na composição do Tribunal Superior Eleitoral. Findava-se o mandato de Henrique Neves, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, na vaga de jurista, e a presidenta demorou muito para decidir-se sobre quem ficaria naquela vaga. Henrique Neves era o relator das contas da presidenta e não teve a sua recondução confirmada até o final do seu mandato. O normal seria que essas contas automaticamente passassem para o seu substituto. É assim que se faz, que era o ministro Admar. Mas, como o ministro Admar é conhecido por uma pessoa isenta, uma pessoa equilibrada, e que, portanto, garantiria uma relatoria isenta, neste caso, curiosamente, o presidente decide redistribuir as contas, entre aspas, aleatoriamente. E para quem caem as contas da presidenta Dilma? Ministro Gilmar Mendes. Curiosamente, já semanas antes dessa distribuição, se falava pelos corredores do Tribunal Superior Eleitoral que o relator seria Gilmar Mendes. Então, na época que eu era vice-procurador-geral eleitoral, eu não tive outra saída senão impugnar essa distribuição. Não podia fazer papel de inocente ali, de achar que isso era tudo normal. E isso gerou mais reações violentas. Nós conseguimos demonstrar que o parecer técnico pela rejeição das contas estava errado, tinha até erros de aritmética. E conseguimos fechar as portas do relator Gilmar Mendes para rejeitar as contas. E fizemos isso publicamente, que tão logo a gente conseguiu demonstrar isso no nosso parecer, nós divulgamos nosso parecer pelos jornais. Então, na verdade, as portas para a rejeição das contas estavam fechadas. No dia do julgamento das contas, nós resolvemos desistir do recurso que impugnava a distribuição das contas para o Gilmar para acelerar, porque, afinal de contas, deixaram o julgamento das contas da presidenta Dilma para o último dia que a legislação permitia para que ela pudesse ser diplomada. Então, o que nós fizemos? Desistimos do recurso para diminuir a celeuma, para que a sessão não virasse um barraco e pudesse as contas, portanto, serem julgadas de uma forma mais tranquila. Com isso, não se conformou nem o presidente Dias Toffoli e nem o ministro Gilmar Mendes, que, a despeito do recurso ter sido desistido, resolveram, ainda assim, ler o voto de um recurso inexistente. Gastaram 2 horas da sessão cheio de diatribes contra o Ministério Público, que ali se manifestava a favor da aprovação das contas e tinha ousado contestar a distribuição das contas ao ministro Gilmar Mendes. Ouvimos de tudo.
E sabíamos claramente que aquilo era uma provocação, que se nós reagíssemos naquela hora, ia dar o barraco que eles queriam, e as contas não seriam julgadas, e a presidenta Dilma não poderia ser diplomada. Então tivemos que olhar tudo aquilo serenamente, deixando ele falar todos os despauterios, e ficar calado. Afinal de contas, o bem maior era a aprovação das contas da presidenta Dilma. Bom, as contas aprovadas, nós achávamos que isso, enfim, era um assunto encerrado. Afinal de contas, a legislação transformou a prestação de contas dos candidatos dos partidos, que antes eram administrativas, em procedimento judicial. Então, como era um procedimento judicial, as contas julgadas transitavam em julgado. Portanto, faziam coisa julgada, não podiam mais ser mexidas. O relator deixava de ser relator daquele assunto porque se esgotava a jurisdição. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar do julgamento aprovando as contas ser definitivo, o ministro Gilmar Mendes, na condição de ex-relator das contas, porque afinal de contas o processo não existia mais, continuou a movimentar o processo, como se coisa julgada não houvesse, promovendo diligências dentro do processo. E uma das diligências mais curiosas, falando sobre uma das gráficas utilizadas nas contas, na campanha da presidente Dilma, a VTPB, o ministro Gilmar Mendes recorta uma matéria do Antagonista, um site muito sério, né, Antagonista, e faz uma determinação ao Ministério Público que investigasse aquilo que se continha naquele site, que é uma pilhéria, né, que só tem maluco lá dentro. E comportou-se como aquele que eles tão acusavam na época do governo Fernando Henrique de doido, que era o procurador Luiz Francisco. Nós mesmo dissemos lá na Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, o Gilmar acabou de dar uma Luiz Franciscada, né? Resolveu recortar jornal, um jornal vagabundo, né, para determinar ao Ministério Público que investigasse. Bom, foi o óbvio, a VTPB era a gráfica mais barata no país e fez campanha para Dilma, fez campanha para Marina, fez campanha para Aécio, para todo mundo, mostrou suas notas fiscais, mostrou claramente os produtos que ela fez, exemplar dos produtos, enfim, uma montanha de papéis demonstrando que efetivamente trabalhou, que a VTPB não era, diversamente que afirmava o Antagonista, não era uma gráfica fantasma para lavar dinheiro. Mas as declarações do ministro Gilmar Mendes à imprensa contra a VTPB, chamando de organização criminosa, chamando a VTPB de um esquema de lavagem de dinheiro, fez um estrago muito grande naquele empresário, dono da VTPB. Deixou ele até mal na cidadezinha dele, do interior de Minas, que, salvo engano, é Três Corações, onde ele não podia mais circular nas ruas. Era chamado de petralha, quando o sujeito fez campanha para os 3 candidatos. Mas isso só para dar uma amostra. Nós, evidentemente, que arquivamos aquele expediente do Gilmar Mendes, como vice-procurador-geral eleitoral. E naquele momento, Gilmar reagiu mais uma vez de forma histriônica em plenário. Foi mais uma sessão de enxovalhadas em cima do Ministério Público. Bom, a partir daí, o processo no Tribunal Superior Eleitoral foi caminhando rapidamente para comprometer a chapa Dilma Temer. E essa arma ainda até hoje está ali engatilhada. Agora com o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a oposição não se conteve. Além da frente eleitoral, resolveu também começar com a frente do impeachment, claramente, desde o início. Foram várias as tentativas, mas o que efetivamente ajudou mais foram 2 atores. Um, o Tribunal de Contas da União, né, e o outro, infelizmente, a dupla do ex-companheiro Hélio Bicudo
e Janaína Pascoal. Uma figura mais do que hilária, né, se não fosse trágica. E, tendo como presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, a oposição o festeja quando recebe a representação dos dois. Está ali a oposição em fotografia, toda ele em torno de Eduardo Cunha, já na época acusado de lavagem de dinheiro, de manter contas secretas no exterior, em colaboração que nós tivemos no Ministério Público com as autoridades suíças. Contas em que ele canalizou milhões e milhões e milhões surrupiados de obras públicas, de corrupção. Esse senhor, que agora tinha que responder na comissão de ética pelo fato de que ele tinha afirmado na CPI da Petrobras que ele não tinha contas no exterior, ele agora, amedrontado de que a comissão de ética podia levar-lhe o mandato, faz uma proposta ao Partido dos Trabalhadores que oriente os seus membros na comissão de ética a votar pelo arquivamento da representação contra ele. No mesmo dia em que a bancada do PT resolveu não votar pelo arquivamento da representação, no mesmo dia, Eduardo Cunha acolhe o pedido de impeachment contra o presidente da República. E o que se foi a partir daí foi um processo extremamente rápido, célere, de dar andamento a esse impeachment com base numa notícia absolutamente sem consistência jurídica. E sem consistência empírica também. Mas, enfim, mais vale uma mentira 1000 vezes repetida do que uma verdade. Então, chegamos onde nós chegamos. Esse detalhe agora do que aconteceu na Câmara, no dia 17, aquele circo que promoveram ali, no mesmo dia em que chegavam aviãozinhos de empresários trazendo parlamentares, aviãozinhos esses muito suspeitos, nós fizemos um levantamento desses aviões, seus proprietários, e o cruzamento das doações de campanha que esses proprietários promoveram, e chegamos a resultados muito curiosos. Ao mesmo tempo, se fazia uma intensa mobilização dentro do Hotel Brasília Palace, uma entrada e saída de carros permanente. Coisas não republicanas podiam estar acontecendo naquele momento dentro do Hotel Brasília Palace. Era a suspeita que todos nós tínhamos. Enfim, chegamos ao dia 17 e, a partir daí, em galope, também no Senado, se formou uma ampla maioria para destituir a presidente da República. E nós sabemos que, nesse momento, as coisas funcionam por gravidade. Os ratos saem do navio que tende a naufragar e buscam um refúgio em terra firme. Chegamos ao dia de hoje. E nós estamos agora num interstício de até 180 dias para talvez, quem sabe, ainda salvar o nosso espaço democrático ou não. O sucesso disso vai depender essencialmente da forma como a sociedade civil vai se mobilizar. Porque se nós deixarmos esses atores na sua zona de conforto, nós vamos ser tragados. A mobilização nesse momento é absolutamente necessária. Uma mobilização que deve levar as forças progressistas desse país e os amantes da democracia a juntarem as mãos, juntamente com entidades da sociedade civil, sindicatos, estudantes, universidades, professores, a cobrar realmente do Congresso que se atenha a essa acusação sem fundamento e não inventa moda para condenar a presidente. Se nós conseguirmos que o julgamento se atenha à acusação que foi feita, eu não tenho dúvida, do ponto de vista jurídico, não tenho dúvida nenhuma, a presidente está absolvida.
Mas o que nós podemos recear se a gente não se mobilizar é que o argumento é a última coisa que vale nesse processo. A decisão por eles está tomada. Nós que precisamos desfazer esse palco. Muito obrigado a todos. Eu passo então a palavra para o Dr. Baltazar.